Olá, radiológicos, odontológicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Beatriz Carrazone E eu sou Luna Bastos. e nós somos cirurgiãs dentistas, especialistas em radiologia odontológica, e a gente está aqui para te dar as boas-vindas para a aula número 2 da semana de radiologia odontológica. Bom, nós queremos ajudar você, profissional da radiologia, a dominar, a arrasar verdadeiramente na realização dos seus exames radiográficos e tomográficos em odontologia, evitando assim erros que vão levar a repetições desnecessárias e obtendo sempre imagens de ótima qualidade, que despertem elogios, reconhecimento dos seus pacientes e também dos seus colegas de profissão. Então, se você é técnico, tecnólogo, auxiliar ou técnico em saúde bucal, a Semana da Radiologia Odontológica é para você. Então, nessa segunda aula da semana da radiologia odontológica, nós vamos te mostrar quais são os fundamentos principais e essenciais para que você tenha excelentes imagens na rotina clínica na radiologia odontológica. E lembrando, pessoal, que na aula 1 nós falamos um pouco sobre os erros, principais erros na hora da realização dos exames. Então, o erro número 1, que é quando a imagem ela sai pouco densa, então ela sai muito clara. O erro 2, que é um erro de cortar a região de interesse, que a gente quer avaliar no exame, então não podemos cortar a região de interesse. E o terceiro erro, que acomete bastante, é na angulação errada na hora de realizar a nossa imagem radiográfica. Então, se você não assistiu a aula 1, pause agora essa aula e volte lá para assistir. O link vai estar em algum lugar dessa tela. Você clica, vai lá e assiste, porque não vai adiantar nada a gente falar dos fundamentos aqui hoje se você continua cometendo os mesmos erros. Antes da gente iniciar a nossa aula 2, nós queríamos agradecer a participação de todos vocês, as dúvidas que vocês mandaram por direct. A gente está tentando conseguir responder todo mundo. Então, esse feedback é muito bacana de vocês, a gente fica muito contente. E é muito legal ver que tanta gente assim trabalha com radiologia, tem dúvidas e está conseguindo solucionar essas dúvidas aqui com a gente e está prestando atenção nas nossas dicas aqui, nas nossas aulas. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre esses fundamentos. A gente começa pelo fundamento 1, que é entender os conceitos da odontologia. Então, a radiologia odontológica, ela está ligada à odontologia e existem terminologias que a gente utiliza na nossa comunicação, nas nossas requisições, na linguagem do dentista, por assim dizer, que é muito importante a gente conhecer. Então, existem termos para as técnicas, existem termos para a dentição, as partes dos dentes. Então, o dentista frequentemente pode fazer alusão ali no momento de requisitar. E o técnico, o tecnólogo que trabalha na clínica e recebe aquela requisição, ele precisa entender aquela linguagem e não parecer que a gente está falando idiomas completamente diferentes. Então, conhecer os conceitos, a terminologia própria da odontologia aplicada ao seu uso na radiologia odontológica é de suma importância. Bem como conhecer as técnicas que são realizadas na odontologia, porque nós temos técnicas específicas, são técnicas desde aquelas que utilizam filme dentro da boca do paciente, técnicas intrabucais, quanto as técnicas que o filme ele vai fora da boca do paciente, então são técnicas extrabucais. Então há uma diferença muito grande na radiologia odontológica quando a gente compara com outras radiologias, como a médica, por exemplo. Então, nessa hora, a gente precisa compreender quais são essas técnicas e como realizá-las da melhor maneira. Cada região, cada solicitação que vem do cirurgião dentista, ela vai necessitar do profissional que está ali realizando essas técnicas, o domínio das mesmas para conseguir liberar um exame de qualidade. Sobre as técnicas intrabucais, existem algumas que são realizadas aqui na radiologia odontológica, a periapical, a interproximal e a oclusal. Então, cada uma delas tem uma especificação, uma região que o dentista quer avaliar, então tem uma indicação, então tem a maneira correta de posicionar esse filme ou esse sensor radiográfico no posicionador, se vai utilizar posicionador, se não vai, quando que vai acontecer isso, então o manejo com o paciente nesse momento, a própria manipulação do aparelho de radiologia odontológica, né, do raio-x intraoral, por exemplo. Então, são momentos que a gente vai ter que ter realmente o manejo das técnicas, o manejo do nosso paciente ali na hora de posicioná-lo para realizar uma técnica com uma qualidade excelente. Bom, e o terceiro fundamento de extrema importância é conhecer a realidade de um atendimento radiológico. Então, fora todas as particularidades técnicas e de nomenclatura, a gente tem pacientes também com diversas
situações diferentes. Então, temos crianças, temos idosos, pacientes com alterações de mobilidade, pacientes que estão sentindo dor. E é importante a gente conhecer cada uma dessas situações e como a gente vai poder adequar a nossa técnica àquelas condições daquele paciente naquele momento do atendimento e realizar ainda assim uma imagem satisfatória, uma imagem de excelente qualidade para auxiliar o profissional solicitante, o cirurgião dentista, no seu diagnóstico e estabelecimento do melhor tratamento para aquele paciente, oferecendo também uma experiência, na medida do possível, agradável para aquele paciente. Então, um exemplo dessas situações que podem ocorrer no nosso dia a dia é o atendimento a pacientes pediátricos. Então, as crianças, elas vão muito ao cirurgião dentista e muitas vezes podem necessitar de exames radiográficos ou até mesmo tomográficos. E alguns profissionais podem não ter facilidade em lidar com esse público, mas vai ter que dar o seu jeito, vai ter que aprender, vai ter que lidar com as particularidades, entender a realidade da criança, o linguajar da criança, se adequar naquele momento para conseguir a colaboração, de jeito nenhum forçar, mas conseguir que aquela criança colabore com você no momento do exame. Um outro tipo de paciente é o paciente com necessidades especiais, aquele paciente que vai requerer alguma alteração, alguma adaptação nas técnicas intra ou extrabucais. Um paciente com dificuldade de estabilização, de mobilidade, um paciente que tem um nível cognitivo, mental, dificultado, então a gente vai precisar da colaboração de quem está acompanhando. Então, são algumas dessas situações que podem acontecer na clínica e a gente precisa estar preparado para receber esse paciente e tratá-lo da melhor maneira possível. Bom, esses são os nossos fundamentos para trabalhar com a radiologia odontológica com um padrão de qualidade elevado. E algumas pessoas perguntaram para a gente no direct se nós temos cursos na área, e nós temos sim. O nosso curso de capacitação em radiologia odontológica, onde a gente quer passar todas essas técnicas, as radiografias, tanto extrabucais quanto intrabucais. Então, ensinar o profissional a realmente ter o domínio sobre essas técnicas na realização dos exames. Então, radiografias panorâmicas, por exemplo, periapicais, interproximais, oclusais, a tomografia computadorizada de feixe cônico, que é a tomografia odontológica. Então, nosso objetivo é passar essa segurança e essa aquisição de exames com um padrão elevado, com que você faça os exames de uma maneira mais rápida, com mais segurança, tá? Evitando realmente os erros e repetições desnecessárias. Então, tendo um padrão de qualidade elevado no seu trabalho e se destacando como um profissional na área. Bom, gente, então vamos sumarizar aqui os 3 fundamentos que a gente falou. Primeiro, é o conhecimento dos conceitos em odontologia, aquela terminologia, a linguagem, o idioma do dentista. Segundo, é ter o domínio das técnicas, intra, extra ou tomografia, todos os princípios, parâmetros do nosso equipamento, de posicionamento, para que a gente obtenha uma boa imagem. E o terceiro fundamento é conhecer a realidade super diversa dentro de um atendimento radiológico em odontologia, os diferentes tipos de pacientes que vão permear o nosso dia a dia. Então, fiquem com a gente, na nossa terceira aula, a gente vai responder para vocês as principais dúvidas sobre a radiologia odontológica. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui na área dos comentários, aqui nesse vídeo, que a gente vai responder para vocês. Não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, se inscrevam no nosso grupo e participem do nosso grupo do Facebook, tá? E nós vemos vocês na nossa aula número 3. Até lá, pessoal! Até lá!